Pessoal, boa tarde, viu? Nós vamos iniciar agora as nossas orientações do componente curricular de matemática, certo? Não esqueça de preencher o cabeçalho com o seu nome, com o nome da escola, com a data e o nome da professora, certo? E aqui nós temos no passo 1, preenche o cabeçalho bem bonito, onde eu já expliquei. Passo 2, vamos testar seus conhecimentos sobre números pares e ímpares. Observe a sequência de números de 0 a 30 e responda ao que se pede. Nós temos uma sequência que vai de 0 a 30. Os números pares é 0, 2, 4, 6, vai sempre pulando 1, que dá início de 0 a 30. E os números ímpares é 1, 3, 5, 7, que vai de 1 a 29, certo? Toda vida pulando 1. Aí, na primeira pergunta, diz assim: qual é o menor numeral ímpar da sequência? Qual é o menor que tem aí nessa sequência, nesse quadrinho? Você vai colocar dentro desse quadrinho. 2, qual é o menor numeral par? Você vai colocar dentro do quadrinho. E a 3, quais são os numerais ímpar que apresentam depois de 20 e antes de 30? Você vai saber qual é depois do 20, que no caso é o 21, que vai até o 27, certo? Aliás, até o 29. E assim você vai colocando dentro dos quadrinhos. E quais são os numerais pares que aparecem entre 11 e 19? Aí você vai saber quais os pares que aparecem entre o 11 e o 19, certo? E aí nós vamos partir para o nosso passo 3, que vai falar sobre os números ordinais. Números ordinais é aquele que indica ordem. Os números ordinais, aqui no passo 3, estão presentes no nosso dia a dia. Eles são utilizados para representar a ordem ou algo da sua posição. Por exemplo, em uma fila na cantina da escola, em uma corrida nos dias da semana, ou alguma coisa do tipo. Tudo que nós vamos participar de fila ou de corrida ou de qualquer coisa, nós temos que se organizar em posição, que vai do primeiro, segundo, principalmente nesses tempos de pandemia, que tudo tem que ser bem organizado, bem ordenado para que não cause aglomeração. Então, é um exemplo de ordem, de números ordinais. E nessa filinha aí você vê João e seus amigos saíram para ir ao circo e combinar que a pessoa que chegasse primeiro compraria o ingresso da bilheteria. Então, João fez essa combinação. Só que aí eles estão numa fila e está organizado do primeiro ao sétimo. E está organizado da direita para a esquerda, certo? Vem do Pedro até o Paulo. Então, essa é a sequência de ordem. Letra A. Qual é a criança que chegou primeiro? Você vai colocar o número. Ana é a criança da fila. Ela está em qual posição? Você vai colocar o número ordinal. A última criança da fila é você vai colocar quem foi o último, colocar o nome. E depois da Bia vem você vai caçar onde é que está a Bia. Ele é você vai colocar a posição que ele está na fila, o numeral. Quem chegou depois de Pedro será você vai colocar o número ordinal que indica a posição depois do Pedro. E qual é a posição de Juliana na fila? Você vai colocar também o número ordinal, certo? Eles estão acima da cabeça de cada um. E parabéns, você conseguiu responder o passo 1, 2 e 3. Agora vai para o passo 4. O passo 4, nós vamos falar sobre a adição. E a adição é a primeira parcela que a gente aprende, que ou um chama continha de somar. Eu só sei que ela é uma operação matemática que está associada à ideia. Você junta ou agrupa ou soma um com o outro, sempre nós estamos fazendo uma adição, certo? No caso aí, nós temos 2 sorvetes, aí tem o sinalzinho da adição, mais 3 sorvetes, aí vem o sinal de igualdade.
Tem um exemplo aí, 2 mais 3, que é igual a... Você vai somar e colocar o resultado. De acordo com os desenhos, complete as histórias matemáticas. Vem aí também os patinhos, certo? Vem numa primeira sequência, aí mais o da segunda sequência, e vocês colocam dentro do quadrinho da frente o resultado da soma. E depois vem os pintinhos aí, vocês somam também, colocam o resultado. Depois vem ovelha e depois vem porquinhos. Tudo isso é para fazer adição, somar um quadro com o outro e colocar em forma de adição no quadrinho ao lado, certo? Faça a composição e a decomposição dos números em dezenas inteiras e unidade. Veja o exemplo. 50 mais 3 é igual a 53. Fizemos uma composição do número 53. E 85 mais 80 mais 5, nós fizemos uma decomposição do número 85, certo? E aí, da mesma forma, vocês vão decompor os números em cada linha. O 26, primeiro vocês vão fazer a composição do número 26, depois a decomposição e do número 30. E assim vai fazendo de um em um, observando o seu exemplo acima. Aí, para mais informações, alguma sugestão, alguns exemplos que tem, vocês vão no livro de matemática, pegar o livro e olhar na página 34, 35, 36, 38 e 39. Posso que tenha exemplos mais claros, viu? Para poder você estar respondendo, que essa questão aí é um pouco mais difícil. E era só isso, todas as orientações. Aqui embaixo tem uma autoavaliação. Sempre a cada fim de componente vem essa autoavaliação, onde vocês vão marcar o xizinho, se conseguiram, se responderam, se identificaram, se aprenderam alguma coisa. Está aí, certo? Então, minha gente, para mais informação, pode estar no meu privado, fazendo algumas perguntas que não entenderem, ter uma boa aula e qualquer dúvida estarei aqui, certo? Boa tarde a todos.